Organize o seu tempo para franquear o seu negócio. Bom, eu sou Isabel Cardoso e essa é uma série de vídeos do Bora Franquear que acontece toda terça-feira no YouTube ao meio-dia. Então, para você que está aí na decisão de franquear o seu negócio, quer saber mais, eu resolvi estar colocando esse conteúdo, esse tema, onde, o que eu percebi? Eu não sei se vocês estão acompanhando aí o Instagram, outras redes sociais, mas eu tenho falado muito que quando você decide ingressar na imersão, quando você participa de alguns eventos que eu tenho gerado, alguns cursos, alguns workshops, normalmente eu envio um questionário e nesse questionário os empresários respondem e o que eu pergunto, uma das minhas perguntas é: qual que é o seu maior problema em relação a franquear? E a maioria das respostas, a grande parte dos empresários respondem que o problema maior é o tempo. É o tempo além, né, de executar mesmo a questão do franqueamento. A frase que não deixa calar, que eu repito em todos os vídeos, que é um nível de consciência que você decide como empresário, aquela transformação, você deixa de vender o seu hambúrguer e começa a vender o negócio do seu hambúrguer. Realmente, para você começar a vender o negócio do seu hambúrguer, você adquire alguns outros conhecimentos no processo de franquear. Dentro de uma realidade, muitos dos empresários, eles estão realmente engajados no dia a dia, no operacional, na rotina. E isso demanda muito tempo, um esforço ali do dia a dia, né, do operacional, do tático, onde não permite que a rotina transforme, que a rotina, vamos dizer, torne as atividades ali mais estratégicas. Muitos de vocês realmente acabam não tendo esse braço de pensar estratégia na empresa por causa do tempo. E aí vem a minha pergunta: como que realmente você, sem tempo, você vai começar a franquear seu negócio? Como que você vai começar a estudar, a executar, né, a planejar esse processo? Realmente o tempo é uma moeda de troca muito importante para você chegar aí do ponto A ao ponto Z, do zero à franquia, quando você precisa organizar, né, ter essa gestão de tempo. Então, o que eu comecei a observar sobre o comportamento desses empresários nessa mudança, né, dessa mentalidade? Deixei de vender o meu hambúrguer, saí do operacional, da rotina. É lógico que tem algumas questões ali de ferramentas que eu tenho percebido, por exemplo, em um restaurante, né, um empresário que tinha um restaurante que era uma sociedade entre a esposa e o marido, e a esposa estava totalmente envolvida nas rotinas da cozinha, onde quando ela saía não mantinha a qualidade. Isso era uma questão de processo ali. Quando alguém não consegue executar algo que só você faz, não é por falta, sabe, do que de exclusividade do conhecimento ali, e sim é uma questão de você realmente saber ensinar aquilo que você faz para alguém poder executar exatamente igual. Dentro de um processo de alimentação, ainda mais que existe uma ficha técnica exigida ali, onde, né, tem que ter exatamente fracionado, na minha visão, é uma falta de colocar no papel ou em ferramentas que você consiga passar para um funcionário exercer uma atividade rotineira ali da qualidade ali dos seus produtos para manter a qualidade. Então vamos ver se vocês entenderam aí que eu fui um pouco além. Dentro dos exemplos do que eu considero a falta de tempo dos empresários estarem no operacional, estarem no dia a dia, por uma situação que no restaurante o empresário não consegue sair da cozinha, porque ninguém consegue fazer o mesmo prato, os mesmos porções de refeição com a mesma qualidade, que não haja desperdício igual o proprietário, por uma questão de uma ferramenta de adaptar aquilo de treinamento para um próximo, para um terceiro, tá bom? Então a falta de qualidade do seu produto é realmente a necessidade de você saber delegar o que você sabe de uma maneira processual, de uma maneira que esteja no papel ali ou de uma outra forma em treinamento. Mas pensando nisso, que você entendeu, que você decidiu sair do operacional da rotina, você já utiliza essas ferramentas para poder passar para o seu funcionário, o que te falta? Como eu falei, coloquei aqui na rede social um pouco sobre isso.
Porque como é o maior problema dos empresários não serem franqueadores por causa de tempo, eu tive que acompanhar qual era o mecanismo, a mentalidade, o comportamento, as atividades, os planos de ações que a gente poderia implantar para ele ter o tempo em executar o franqueamento do seu negócio. Seguinte, parece muito óbvio, muito óbvio. Semana passada eu atendi um empresário e eu falei para ele assim, dentro desses mentorados, eu falei assim: eu sou sua pedra no seu calendário. Ele abriu o olhão, né? Soou pejorativo, parecia que eu era uma coisa ruim, mas não. Na verdade, eu era um marco, eu era um ponto dentro do cronograma dele, de um calendário, onde a rotina dele permitia ele ter aquela disciplina para atingir o objetivo dele final, que é ter vários franqueados, crescer o seu negócio como rede de franquia. Então, eu era um marco. Então, o que eu comecei a perceber? A partir do momento que você decidiu crescer como franquia e não consegue enxergar os processos, que são simplesmente 3, tá? Quando você vai franquear, você precisa fazer análise de franqueabilidade. 2, o segundo passo é a parte documental entre manualização dos seus processos, que é aquilo que a gente estava conversando, mencionando a respeito da cozinha, né? De você saber passar primeiro para o seu colaborador, para poder ensinar seu franqueado. Então, 2, a questão de manualização e a questão da parte burocrática. E, por fim, o plano de ação, que nada mais é do que a venda da franquia. Então, quando a gente divide a estrutura de franquear o seu negócio em 3 passos, em 3 grandes marcos: análise de franqueabilidade, manualização e a parte jurídica, que é a parte mais burocrática, e por fim um plano de expansão. Você visualizou que você tem esses 3 itens, e aí você tem que entender que dentro de cada um deles existe sempre algumas ações a serem executadas. A partir daí, o que eu posso te garantir, o que te falta não é tempo, é um cronograma específico, já com passo a passo. A gente chama muito de navegador. Em alguns outros projetos eu aprendi essa técnica, essa habilidade. Eu tenho aplicado com esses mentorados, com esses empresários, que quando você tem um cronograma e você consegue ali se dedicar a algumas pequenas horas, né? Você vai encaixando aquilo na sua rotina, a partir do momento que você realmente sabe o que você quer. Então, esse cronograma, ele te permite você visualizar o passo a passo por completo. A partir daí, você fraciona em grandes marcos e em pequenos planos de ações, onde você se permite colocar essas pedras no seu calendário, seja no seu dia, na sua semana, no seu mês, no seu ano, e consequentemente, cada plano de ação, cada execução, em cada semana, você não vai estar com aquela sensação de estar parado, de não estar conseguindo executar. Por quê? Até o momento que o empresário respondeu naquele questionário que ele não tinha tempo, a questão maior é que ele nem sabia quanto tempo ele precisava para chegar lá, quanto tempo ele precisa para formatar o seu negócio. Além da falta de tempo, né? É esse planejamento, porque 1 hora da semana vira, de muitos empresários, 2 horas, 3 horas, vai depender muito do seu nível de esforço e dessa sua capacidade de enxergar aonde você quer chegar, de maneira com esses planos de ações, com esses pequenos marcos. Eu escutei 2 coisas que me fizeram refletir e quiseram realmente trazer essa informação, porque acredito que se você está aqui até agora é porque você também tem essa necessidade de se organizar para você ter tempo para você poder franquear o seu negócio. Mas é o seguinte, eu escutei 2 coisas que eu achei assim, importantíssimas, e eu queria que você prestasse muita atenção. Eu participei de um evento, e nesse evento eles falavam muito sobre você dividir seus objetivos em pequenos marcos e organizar como de forma estratégica. Mas uma coisa que eu achei muito legal, que assim, era uma premiação, né, de faturamento, de coisas assim, e dentro da palestra eles falavam assim, eu tinha um faturamento médio do meu negócio de 2 milhões.
eu queria chegar a 10 milhões. E para eu poder chegar a 10 milhões, o que eu preciso fazer que eu não faço? Como que eu posso organizar minha rotina? E ele falou uma coisa muito legal. Ele falou, para eu chegar, que ele chegou, né, nos 10 milhões de faturamento anuais, ele precisou fazer com que o comportamento dele seja comportamento de quem vai ganhar os 10 milhões de reais. Ele tinha que sair de algumas atividades, de algumas ações, delegar, criar a consciência e o comportamento de mudança, onde que faz ele chegar ao seu objetivo. Eu não sei qual é o seu objetivo hoje, mas se você está acompanhando alguns conteúdos aqui, acredito que você quer tornar o seu negócio uma rede de franquia e você quer ter tempo, você quer enxergar esse cronograma, você quer ter comportamentos e atitudes aí de 2 para 10, que a gente fala, né, de 2 milhões para 10 milhões. E eu achei muito interessante porque isso me fez refletir onde eu quero chegar e qual postura eu preciso ter. Na trava aí, volta um detalhe muito importante, é de saber quais são essas posturas, né? Então, visualizar quem já está lá, conhecer um pouco dessas histórias e desses caminhos que fizeram é muito bacana. Como eu enxergo não só um empresário, eu enxergo 10, 20, 30, assim, já passaram vários empresários aqui por mim. O que eu quero dizer é que existem pessoas que vão ter mais facilidades, né, de aderir ao cronograma, aderir a alguns comportamentos, e algumas outras pessoas têm uma dificuldade um pouco maior. E nisso eu classifico essas pessoas em três aí, eu vou falar em 3 animais, e vamos ver se você enxerga em algum deles. É uma história, uma analogia bem básica, mas serviu para mim, eu uso isso quase todo dia. Você pode ter, como empresário, e já decidido, né, na sua transformação de tornar o seu negócio uma rede de franquia, você pode aderir 3 posturas, tá? A primeira, que então são 3 animais. É o coelho, o avestruz e a tartaruga. Quando você é um coelho, normalmente a gente fala que o coelho, a partir do momento que ele decidiu o grande marco dele, ele fracionou seus pequenos marcos, o coelho, ele vai sem pressa, ele vai com pressa e sem pausa. Ele mira o objetivo e vai. Ele organiza o tempo dele e vai. Então, o coelho, ele é com pressa e sem pausa. Já a tartaruga, apesar dela ter, às vezes, a vontade de um coelho, ela já tem um outro tipo de comportamento. A tartaruga, ela é sem pressa e sem pausa. Isso, então o coelho é com pressa e sem pausa. E a tartaruga é sem pressa e sem pausa. Então ela vai mais lenta, mas ela chega no marco dela. O problema não é nem você ser nem coelho nem tartaruga. O problema é quando você é avestruz, que no meio do caminho você coloca a cabeça no buraco e de lá você não sai de jeito nenhum. Então o avestruz, até por ter as pernas longas, ela pode até ter pressa, mas se ela pausa e ela coloca a cabeça dentro do buraco, realmente não vai chegar dentro do marco, dentro dos objetivos. Então, é uma brincadeira, né? Então, entre o coelho e a tartaruga e o avestruz, é que muitas das vezes a gente fala que a gente está no campo de batalha, na jornada, no dia a dia. Parece que é muito mais fácil falar o que você tem que fazer, mas eu acho que esses exemplos e essa visão de comportamento também é importante na sua jornada para você poder atingir seu objetivo, que é tornar o seu negócio uma rede de franquia. Que você não tenha atitudes de avestruz, que você possa ter aí algumas, às vezes ser um pouco coelho, às vezes ser um pouco tartaruga. Eu vejo que é muito visível isso na diferença entre empresários. Tem aquele mais executor, ele nem para pensar em estratégia, porque muitas das coisas que eu falo aqui não é uma verdade absoluta ou um único caminho. Crescer como franquia é um dos canais que você pode estar crescendo o seu negócio. Você pode replicar seu negócio como ponto próprio, por e-commerce, por venda de indireta, enfim, por distribuição, de N maneiras. Franquias é um dos caminhos que você pode estar seguindo para crescer o seu negócio. E nisso, alguns empresários que eu acompanho, faço esse trabalho em conjunto, né? A gente vive uma comunidade de troca de informação, porque é importante estar perto de pessoas que querem objetivos perto de você para aprender com o erro do outro, aprender com os ganhos dos outros, aprender quais são os comportamentos de quem chegou lá, dos 2 para as 10, e ter essa visão de que
Às vezes você pode ser um pouco coelho, às vezes um pouco tartaruga, mas nunca avestruz. Então, de modo geral, hoje eu não trouxe efetivamente um cronograma aqui para que você possa aplicar. Eu trouxe a visão dos passos aí de formatação, que são sempre 3. A análise de franqueabilidade, a parte burocrática de manualização e o plano de expansão em si, a venda de franquia. E sabendo que de um grande marco a gente fracionou aí em pequenos grandes marcos, e para cada momento do seu negócio você tem aí pequenas atividades. Então, quando eu menciono que aquele empresário que eu falei que eu era uma grande pedra ali no calendário dele, é porque nós tínhamos horas fixas semanalmente ali. Eu percebi que a gente começa a ter tração, então começou aí com 1 hora na semana, de repente virou 3 horas na semana, e agora a gente está praticamente 2 horas ao dia. A gente vai mudando essa questão de comportamento, a gente vai criando sim mais atividades, vai delegando, vai ganhando também essa visão de sai da venda do hambúrguer, começa a ir para o estratégico, vender o negócio do hambúrguer, e nós percebemos que não é de hoje para amanhã, é uma questão de construção, mas eu quis trazer essa visão, compartilhar, para que durante todo esse processo de jornada você entenda que fracionar esses grandes marcos, colocar as pedras no seu calendário, vai sim fazer com que você chegue até lá, tá bom? Então é isso. Aqui normalmente eu falo como uma tartaruga, normalmente sou sem pausa e sem pressa, vou no caminho, chegamos lá, e espero que você não seja um avestruz, continue aqui com a gente nessa jornada sem colocar a cabeça no buraco. Eu sou Isabel Cardoso do Zero a Franquia e eu ajudo empresários a tornar qualquer negócio uma franquia, e essa é mais uma série dos vídeos aí do Bora Franquear, que acontece toda terça-feira ao meio-dia aqui pelo canal do YouTube, tá bom? Então é isso.